44. Arabella. Dezembro de 1815. Deve estar gelada até os ossos, afirmou Mrs. Ayrton, pegando numa mão de Arabella. Ah, minha querida, está fria como uma sepultura. Outra dama foi buscar depressa um dos chales de Arabella na sala de estar. Voltou com uma casemira azul indiano. Voltou com um casemira azul indiano com um delicado debrum de fios dourados e róseos, e quando Mrs. Ayrton envolveu nele toda a beleza do vestido preto pareceu se extinguir. Com os dedos entrelaçados diante de si, Arabella olhou para elas com uma expressão calma e indiferente no rosto. Não se deu ao trabalho de responder a qualquer uma das perguntas corteses, não pareceu surpresa nem desconcertada por vê-las ali. Mas onde esteve? Inquiriu Strange. Andando, respondeu ela. A voz era a de sempre. Andando? Arabella, está maluca? Em quase 1 metro de neve? Onde? Nos bosques escuros, respondeu. Entre meus irmãos e irmãs que dormiam um sono sereno, pelas charnecas altas entre os fantasmas de fragrância agradável de meus irmãos e irmãs mortos há muito tempo, debaixo do céu cinzento, através dos sonhos e murmúrios de meus irmãos e irmãs ainda por vir. Strange afitou. O quê? Com um interrogatório gentil como esse para incentivá-la, a ninguém surpreendeu que ela nada mais dissesse, e ao menos uma das damas começou a pensar que a aspereza do marido é que a tornara tão silenciosa e a fizera dar respostas tão bizarras. Mrs. Ayrton passou o braço em torno de Arabella e delicadamente a conduziu na direção da escada. Mrs. Strange está cansada, disse com firmeza. Venha, minha querida, subamos nós duas. Ah, não, exclamou Strange. Ainda não. Quero saber onde conseguiu esse vestido. Desculpe-me, Mrs. Ayrton, mas estou decidido a... Avançou em direção a elas, mas deteve-se de súbito e olhou para o chão, perplexo. A seguir, cautelosamente se desviou de algo. Jeremy, de onde vem esta água? Bem onde Mrs. Strange estava. Jeremy Jones trouxe um candelabro até o pé da escada. Havia uma poça enorme. A seguir, ele e Strange examinaram o teto e as paredes. Os demais criados mostraram interesse pelo problema, assim como os cavalheiros. Enquanto os homens se distraíam dessa forma, Mrs. Ayrton e as damas retiraram-se em silêncio com Arabella. O salão de Ashfair era tão antiquado como o restante da casa, todo apainelado com madeira de olmo pintada na cor creme. O chão era revestido de lajes de pedra bem limpas. Um dos criados supôs que as lajes estivessem infiltradas de água, por isso foi buscar uma vareta de ferro para cutucar o piso e assim provar que uma das lajes estava solta, mas não conseguiu fazer nenhuma se mexer. Em parte alguma havia sinal de infiltração. Alguém opinou que talvez os 2 cães do capitão Ayrton tivessem espalhado a água. Os animais foram cuidadosamente inspecionados. Não estavam nem um pouco molhados. Por fim, inspecionaram a água propriamente dita. É preta, e nela há resíduos minúsculos de alguma coisa, salientou Strange. Parece musgo, disse Jeremy Jones. Continuaram assim a indagar e a exclamar por algum tempo até que uma total falta de êxito os obrigou a abandonar o caso. Pouco depois, os cavalheiros foram embora, levando consigo as esposas. Às 5 horas, Janet Hughes subiu ao quarto da patroa e a encontrou deitada na cama. Nem se incomodaram em tirar o vestido preto. Quando Janet lhe perguntou se estava bem, Arabella respondeu que sentiu uma dor nas mãos. A seguir, Janet ajudou a patroa a se despir. Desceu e contou o que ouvira a Strange. No segundo dia, Arabella se queixou de uma dor que descia do alto da cabeça até os pés, pela lateral do corpo, ou, pelo menos, acharam que era o que ela queria dizer com da copa às pontas das minhas raízes. Isso foi suficientemente alarmante para que Strange mandasse chamar Mr. Newton, o médico de Church Stratton. Mr. Newton chegou a Clan à tarde, mas, afora a dor, nada verificou de errado e se foi animadamente dizendo que voltaria dali a 1 ou 2 dias.
No terceiro dia, Arabella morreu. Volume 3. John Huskglass. O ponto que Mr. Norrell da Praça Hanover sustenta é que tudo o que pertence a John Huskglass deve ser removido da magia moderna, assim como removemos traça e pó de um casaco velho. O que imagina ele que restaria, se nos livrarmos de John Huskglass? Restar-nos-á o ar vazio. Jonathan Strange, Prefácio à História e Prática da Magia Inglesa. Edição John Murray, Londres, 1816. 45. Prefácio à História e Prática da Magia Inglesa. Por Jonathan Strange. Nos últimos meses de 1110, um exército desconhecido surgiu no norte da Inglaterra. Ouviu-se falar dele primeiro nas proximidades de um lugar chamado Penlaw, cerca de 40 quilômetros a noroeste de Newcastle. Ninguém soube dizer de onde viera. Supôs-se que fosse uma invasão de escoceses ou dinamarqueses, ou talvez até de franceses. No início de dezembro, após tomar os castelos de Newcastle e Durham, o exército rumou para o oeste. Chegou a Allendale, pequena povoação rochosa situada muito alto entre as colinas da Nortúmbria, e acabou uma noite na borda de uma charneca nos arredores da cidade. Os habitantes de Allendale eram ovinocultores, não soldados. Não havia muralhas protegendo a cidade e os soldados mais próximos estavam a cerca de 60 quilômetros dali, preparando-se para defender o castelo de Carlisle. Por conseguinte, os habitantes da cidade concluíram que o melhor era não perder tempo tentando fazer amizade com o exército desconhecido. Com isso em mente, várias jovens bonitas partiram, um grupo de corajosas judites, decididas a salvar a si mesmas e a seus vizinhos se pudessem. Entretanto, ao chegar ao local onde o exército armara acampamento, as mulheres ficaram receosas e hesitaram. O acampamento era um lugar silencioso e sombrio. Caía uma neve densa e os soldados desconhecidos, envoltos em capas pretas, estavam deitados no chão coberto de neve. De início, as jovens acharam que estavam mortos, impressão reforçada pelo grande número de corvos e outras aves negras pousadas no acampamento, e também pelos vultos prostrados dos soldados. Mas os soldados não estavam mortos. De quando em quando um deles se levantava para cuidar de seu cavalo ou espantar uma ave que tentava lhe bicar o rosto. À aproximação das jovens, um soldado se levantou. Uma delas, afugentando seus temores, avançou em direção a ele e o beijou na boca. A pele dele era bastante pálida, brilhava como o luar, e imaculada. O cabelo era comprido e liso, como uma queda d'água marrom escura. Os ossos do rosto eram anormalmente delicados e fortes. A expressão do rosto era séria. Os olhos azuis eram longos e oblíquos. Os supercílios muito finos e escuros, como se traçados a lápis, com um curioso floreio nas extremidades. Nada disso preocupou a jovem nem um pouco. Pelo que sabia, todos os homens nascidos dinamarqueses, escoceses e franceses eram sinistramente belos. Ele gostou muito do beijo e permitiu que ela o beijasse novamente. A seguir, retribuiu do mesmo modo. Outro soldado se levantou do chão e abriu a boca. De dentro dela saiu uma espécie de música plangente e triste. O primeiro soldado, que a moça havia beijado, começou a induzi-la a dançar com ele, forçando-a de um jeito e de outro, com seus dedos brancos compridos, até que ela dançou de uma forma que o agradou. Isso prosseguiu por algum tempo até que ela sentiu calor por causa da dança e fez uma pausa para tirar o manto. Então suas companheiras viram que gotas de sangue, como pingos de suor, formavam-se nos braços, no rosto e nas pernas da jovem, indo cair no chão, coberta de neve. Ante o horror dessa visão, elas fugiram. O exército desconhecido não entrou em Allendale. Prosseguiu durante a noite rumo a Carlisle.
No dia seguinte, com muita cautela, os habitantes da cidade foram até o lugar onde o exército estivera acampado. Lá encontraram a jovem com o corpo totalmente branco e exaurido de sangue e a neve em volta manchada de um sangue vívido. Por esses sinais reconheceram a Daon-Sidé, as hostes dos seres sobrenaturais das colinas. Batalhas foram travadas e os ingleses perderam todas. No Natal, as hostes sobrenaturais se achavam em York. Tomaram Newcastle, Durham, Carlisle e Lancaster. À parte o esvaimento em sangue da donzela de Allendale, os seres sobrenaturais mostraram muito pouco da crueldade pela qual a raça era conhecida. De todas as cidades e fortificações que tomaram apenas Lancaster foi arrasada por um incêndio. Em Thirsk, no norte de York, um pouco ofendeu as hostes ao correr entre as patas dos cavalos, fazendo-os empinar, trombar e... Em Thirsk, no norte de York, um porco ofendeu as hostes ao correr entre as patas dos cavalos, fazendo-os empinar, tombar e quebrar o pescoço. Os seres sobrenaturais e seus companheiros perseguiram o porco e, quando o agarraram, arrancaram-lhe os olhos. De modo geral, porém, a chegada das hostes a um novo lugar era motivo de grande júbilo entre animais selvagens e domesticados, como se reconhecessem nelas um aliado contra um inimigo em comum, o homem. No Natal, o rei Henrique convocou condes, bispos, abades e figuras eminentes do reino para irem à sua casa em Westminster, a fim de discutirem o caso. Na época, seres sobrenaturais não eram desconhecidos na Inglaterra. Em muitos lugares existiam antigas povoações sobrenaturais, algumas ocultas por magia, outras simplesmente evitadas por seus vizinhos cristãos. Os conselheiros do rei Henrique concordavam que esses seres sobrenaturais eram naturalmente malignos, eram lascivos, mendazes e gatunos. Seduziam homens e mulheres, confundiam viajantes e roubavam crianças, rezes e trigo. Eram extraordinariamente preguiçosos, tornaram-se mestres no ofício de pedreiro, carpinteiro e entalhador. Tornaram-se mestres no ofício de pedreiro, carpinteiro e entalhador havia milhares de anos, mas em vez de se darem o trabalho de construir casas, muitos ainda preferiam viver em lugares que, com satisfação, chamavam de castelos, mas que na verdade eram apenas colinas antiquíssimas. Passavam os dias a beber e a dançar, enquanto a cevada e as vagens apodreciam nos campos. Os animais tiritavam de frio e morriam nas encostas geladas das colinas. De fato, todos os conselheiros do rei Henrique concordavam que não fosse por seu extraordinário poder mágico e quase imortalidade, a raça inteira desses seres teria sido extinta havia muito tempo pela fome e pela sede. Contudo, esse povo irresponsável e imprevidente invadira um reino cristão bem defendido, vencera todas as batalhas travadas e dominara lugares sem conta, defendendo cada reduto conquistado. Tudo isso revelava um grau de intencionalidade que não se supunha existir num ser mágico. Ninguém sabia como lidar com isso. Em janeiro, as hostes sobrenaturais deixaram York e rumaram para o sul. Em Trent, detiveram-se. Foi então que em Newark, nas margens do rio Trent, o rei Henrique e seu exército enfrentaram os Daon-Sidé numa batalha. Antes da batalha, soprou um vento mágico entre as tropas do rei Henrique e se ouviu o som de música de flauta, o que fez com que os cavalos, em grande número, se libertassem e fugissem para o lado mágico, muitos levando consigo seus desaventurados cavaleiros. A seguir, todos os homens ouviram vozes de seus entes queridos, mães, pais, filhos, amados, chamando-os de volta. Bando de corvos baixaram do céu e bicaram o rosto dos ingleses, cegando-os com a confusão de asas negras. Os soldados ingleses tinham de lutar não só com a destreza e a ferocidade dos Sidé, mas também com o próprio medo em face de tal sinistra magia. Não surpreende que a batalha foi breve e que o rei Henrique perdeu, no momento em que sobreveio o silêncio e ficou claro, sem mais dúvida alguma,
que o rei Henrique fora derrotado, as aves começaram a cantar jubilosas por quilômetros e quilômetros. O rei e seus conselheiros aguardaram que um líder ou um rei se apresentasse. Os soldados dos Daon Sidé abriram caminho e alguém apareceu. Ele tinha bem menos do que 15 anos de idade. Como os Daon Sidé, trajava roupas rotas de lã preta grosseira. Como ele, seus cabelos eram negros, lisos e compridos. Como eles, não falava inglês nem francês, os dois idiomas correntes na Inglaterra na época, mas apenas um dialeto do Reino Encantado. 104ª nota. Era pálido, bem apessoado, com um rosto grave, porém estava claro para todos os presentes que se tratava de um humano e não de um ser sobrenatural. Pelos padrões dos condes e cavaleiros normandos e ingleses que o viram nesse dia pela primeira vez, ele de certo não era civilizado, nunca vira uma colher antes, nem uma cadeira, nem uma chaleira de ferro, nem um pene de prata, nem uma vela de cera, nenhum clã ou reino mágico desse período possuía coisas tão requintadas. Quando o rei Henrique e o rapaz se reuniram para dividir a Inglaterra entre si, Henrique sentou-se num banco de madeira e bebeu vinho de um cálice de prata, enquanto o rapaz se sentou no chão e bebeu leite de ovelha de uma copa de pedra. O cronista Roderick Vitalis, cerca de 30 anos mais tarde, descreveu o impacto sentido pela corte do rei Henrique quando viu em meio a todo esse importante procedimento um guerreiro dos Daon Sidé inclinar-se sobre a cabeça do rapaz e cuidadosamente começar a catar piolhos de seu cabelo imundo. Entre as hostes sobrenaturais havia um jovem cavaleiro normando de nome Tomás de Dundale. 105ª nota. Conquanto estivesse cativado no Reino Encantado por muitos anos, lembrava-se o bastante do próprio idioma, francês, para ajudar o rapaz e ao rei Henrique a se entenderem. O rei Henrique perguntou ao jovem como ele se chamava. Ele respondeu que não tinha nome. 106ª nota. O rei Henrique lhe perguntou por que guerreara contra a Inglaterra. O jovem disse que era o único sobrevivente de uma família aristocrática normanda a quem o pai do rei Henrique, Guilherme o Conquistador, concedera terras. Os homens de sua família haviam sido privados das terras e mortos por um inimigo maligno chamado Hubert de Constantine. O rapaz disse que anos antes o pai rogara justiça a Guilherme II, irmão e antecessor do rei Henrique, mas não obtivera. Pouco depois seu pai fora assassinado. O jovem disse que ele mesmo fora levado por homens de Hubert, enquanto ainda uma criança de colo e abandonado na floresta. Mas os Daon Sidé o encontraram e o levaram para viver com eles no Reino Encantado. Agora estava de volta. Ele tinha a crença que todo homem muito jovem tem na justeza total de sua própria causa e na injustiça total de todas as outras. Ele tinha a crença que todo homem muito jovem tem na justeza total de sua própria causa e na injustiça total de todas as outras. Estava convencido de que o trecho da Inglaterra situado entre o Tweed e o Trent era uma recompensa justa pelo fracasso dos reis normandos na vingança dos assassinos de sua família. Por esse motivo e não outro, o rei Henrique teve de aceitar a retenção da metade sul de seus domínios. O rapaz contou que já era rei no Reino Encantado, mencionou o nome do rei mágico que era seu suzerano. Ninguém entendeu. 107ª nota. Nesse dia iniciou seu ininterrupto reinado de mais de 300 anos. Aos 14 anos já havia criado o sistema de magia que hoje empregamos, ou melhor, que empregaríamos se pudéssemos. Grande parte do que ele sabia nós esquecemos. Sua magia era uma combinação perfeita de magia dos seres sobrenaturais com organização humana. Poderes se aliviavam para propósitos aterrorizantes. Não se sabe por que um menino cristão raptado teria de súbito se tornado o maior mago de todas as eras. Outras crianças antes e desde então foram mantidas cativas nas fronteiras do Reino Encantado, sem que nenhuma jamais houvesse se beneficiado dessa experiência, como ele o fez.
Comparados com suas realizações, todos os nossos esforços parecem triviais e insignificantes. O ponto que Mr. Norrell da Praça Hanover sustenta é que tudo o que pertence a John Nusk Glass deve ser removido da magia moderna, assim como removemos taça e pó de um casaco velho. O que imagina ele que restaria, se nos livrarmos de John Nusk Glass? Restar-nos-á o ar vazio. De História e Prática da Magia Inglesa, volume 1, de Jonathan Strange, publicado por John Murray, 1816.